Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal nesse sábado. Hoje trazendo algumas notícias sobre o Vino 11, né? Um dos fundos muito famosos de lajes corporativas e se encontra ali na casa de R$ 10, né? Administrado pela Vinci, né? A mesma que administra o VIG 11, o VISC 11 e outros diversos fundos imobiliários. Antes de passar para o nosso conteúdo do nosso canal, né, peço para você que ainda não é seguidor aqui do nosso canal, possa seguir o nosso canal, né, possível assistir nosso conteúdo até o final, curtindo, comentando, como também fazendo sugestões, né, de novas pautas aqui para o nosso canal, né, como também sugestões de melhoria no intuito de nós enriquecermos o nosso canal, certo? Então, o Vino 11, ele está na casa de R$ 7,73, ou seja, está num valor bem baixo, né? Muito perto da sua cotação mínima, que foi R$ 7,19, né? A sua cotação máxima já chegou a bater R$ 9,50. Está pagando um dividendo muito alto do segmento de lajes corporativas, né? 9,97%, né? E olharmos do ponto de vista de queda, né? Ele está aí uma queda nos últimos 12 meses de 0,39%, que a gente pode considerar baixa, levando em consideração o cenário em que os fundos de lajes corporativas se encontram, que eles não se recuperaram ainda por completo, né? Se nós olharmos os últimos 30 dias, parece haver uma subida, né? Se nós olharmos os últimos 6 meses, né? Essa subida é bem discreta diante da queda. Se olharmos os últimos um ano, isso fica mais intenso ainda, né? E se nós olharmos os últimos 5 anos, a gente vai chegar à seguinte conclusão: que nós estamos no melhor momento para comprar vinho 11, né? Por quê? Porque ele chegou no seu menor patamar, ou seja, provavelmente ele não vai passar daqui. Você que é cotista não precisa se preocupar. Por quê? Porque ele é um fundo de tijolo, e o fundo de tijolo, qual é a característica dele? É que ele pode cair, é verdade, só que é um fundo de poço que tem fundo porque tem um imóvel por trás, né? E mesmo que todos os imóveis eles iam desocupar, o Vino pode muito bem vender esses imóveis e dar o dinheiro para o cotista, né? Então, nós chegamos no patamar mais baixo, né? Ou seja, nós estamos na grande oportunidade de compra, né? Por quê? Porque ele atingiu a sua menor cotação. Quem está no posicionado, né, está sofrendo um pouquinho, porque viu ele ainda cair mais um pouco, mas quem está pensando em entrar agora, principalmente quem está vindo aí da renda fixa, está pegando uma excelente oportunidade de comprar ele no vale, né, que é o ideal, porque tem muita gente que comprou o Vino aqui em cima, no pico, né, nos picos que foram se formando, e o ideal é a gente comprar no vale, que é para a partir do vale pegar a subida, certo? Se nós olharmos o fundo em si, né, nós temos no seu portfólio os imóveis, né, são responsáveis por maior parte do portfólio, né, na casa de 1,354 bilhões, né? Em aplicações financeiras ele tem 34 milhões, tem muitas obrigações, né? 515 milhões só em obrigações, né? Tanto a pagar como a receber tem 26,5. Isso faz com que ele tenha um patrimônio líquido de 899 milhões, né? E essas despesas que ele tem são principalmente uns CRI, né, que ele possui, que ele tem que pagar, né? Um IPCA mais 6,948, que vai durar até 2087, né? Uma taxa de retorno mais 9,20 já vai estar se livrando já no ano que vem. Tem um IPCA 5,5, né, que é caso estivesse pagando um título público, né, bem saudável.
E tem dois aqui muito bons no cenário que nós encontramos agora, que é um CDI mais 3,5 e um CDI mais 2,475. Quanto mais ele Selic cair, melhor para esses dois CRIs que ele tem, né? Por quê? Porque ele vai ter que pagar menos. O grande problema é que o principal CRI devedor dele é esse da sede do Globo, né? Que é o IPCA mais 6,948, né? Que é um CRI que vai levando aí 70% aí dessa dívida corresponde a esse CRI aqui, que é a sede da Rede Globo, né? Se nós olharmos o cronograma dele de obrigações, né? O principal está na casa de 46 milhões, mas os juros de correção está dando 44, né? Então ele ainda vai sofrer ali um pouco, né? Por quê? Porque os juros de correção monetária está dando quase o mesmo valor do principal, né? E aí, pelos próximos, no mínimo, aí 10, 12 anos, o fundo ainda vai sofrer ainda com esse cronograma de obrigações e principal, né? Ou seja, está bem complicado a situação do vinho, né? Se nós olharmos o aluguel médio dos contratos típicos, ele está abaixo do mercado, né? O mercado está cobrando 120, né? R$ 120,80 pelo metro quadrado. O vinho está cobrando 95, né? Ou seja, não está nem na taxa de mercado. A ocupação do mercado está em 98%, a dele está 77%, né? Ou seja, bem abaixo. Né? E interessante que mesmo essa taxa de ocupação caindo para 95%, né? Ele acabou nos últimos agora 2 meses, né? Que foi janeiro e fevereiro, conseguiu aí, né? Reduzir, né? Até um número bem interessante, 1% essa taxa de ocupação, né? Ou seja, permitindo apresentar números melhores ao mercado, mas muito pequeno, né? Do ponto de vista de inadimplência líquida média, né? Aí não, estou tranquilo, 0%, né? Se nós formos observar o portfólio, né? O portfólio dele é 38% para a Globo, né? 18% por os Vinci Partners e 12% Vitacom, né? Ou seja, pelo menos nesse cenário, se nós formos observar, né, está muito bem, né? Porque nós temos aqui mais de 60%, né, dos locatários são bem tranquilos, né? Ou seja, são contratos aí que vão durar por muito tempo, né? E provavelmente vai ser renovado porque o Vinci Partner, né, que ou seja, onde se encontra as administradoras de vários fundos imobiliários, está dentro desse fundo imobiliário. Né? Dificilmente vai dar prejuízo para o próprio fundo, né? O tipo de contrato 70% atípico, né? Ou seja, contratos aí que tem de 15 a 20 anos, somente 30% típico, contrato de até 10 anos. Quase 70% desses imóveis, né, são localizados em São Paulo e 31% da receita no Rio de Janeiro, né? 43% do segmento de atuação é comunicação e mídia, que é a Rede Globo, né? E 12% aí é o financeiro, né? É 19% que é desvio financeiro e 12% construção e serviços imobiliários. Ou seja, se olharmos esse cenário, o fundo está com bons números, né? Se nós olharmos a média ali dos contratos de aluguel são de 7,4 anos, ou seja, os próximos 7 anos você pode ficar despreocupado, né? Vencimento só apenas 1% nesse ano, 21% no ano que vem, né? E um número maior somente depois de 2028, né? Já revisionais, né? Revisionais a gente já teve 18%, né? Agora, esse ano vão ser 7%, vamos passar por um revisional, e ano que vem nós vamos ter um dos maiores números, são 28%, e depois, só depois de 2029, né, onde
o alocatário vai se sentar aí com o locador para revisar esses contratos, né? O principal mês de renovação sempre é dezembro, né? 65% dos contratos aí renovados ou reajustados em dezembro, e a maioria desses contratos estão indexados ao IPCA, 87%, né? A idade dos ativos, né? Até 5 anos, 21%, e mais de 5 anos, né? A maioria dos imóveis tem uma idade de ativo de mais de 5 anos, né? A participação do fundo, na maioria desses imóveis, né? 98% é controle, né? Somente 2% é que ele se torna minoritário, ou seja, significando, né, que são excelentes imóveis com excelente localização, né? A gente pode observar aqui, principalmente neste gráfico, né? Em relação principalmente aí os imóveis localizados no Rio de Janeiro, né? Na região do Matá e a localização do Leblon, né? Onde você pode estar conferindo cada um desses imóveis, né? São sempre imóveis de excelente qualidade, né? Nós temos também, no caso específico agora de São Paulo, né? São Paulo também só excelentes locais como Pinheiro, Jardins, Paulista, Chucre Zaidan, Alphaville, ou seja, todos com excelente localização são os imóveis, né? Então a gente precisa só parabenizar, né, os excelentes imóveis que fazem parte do portfólio do Vino 11, né, e permite você mesmo aí até com pouco dinheiro comprar, uma vez que a cota dele está muito baixa, né? Basta você ver que é que você compra com R$ 7,76. Você não chega a comprar um salgado na feira, né, para tomar com caldo de cana. Ou seja, muito barato, né? E você já passa a receber dividendo, né? Então, às vezes eu não entendo o que, é que muita gente, mas até certa forma eu entendo, porque durante muito tempo eu também fui assim, eu deixava o meu dinheiro na poupança, né? Era um erro que eu cometia, e eu poderia muito bem ter investido desde muito cedo nos fundos imobiliários, né? Tem um excelente patrimônio de R$ 10,86, se encontra com um desconto hoje em dia de 29%, muita coisa. Com todas as dificuldades, o fundo ainda tem uma excelente caixa de 28 milhões, né? O seu dividendo acabou caindo em média 14,39% devido à crise do setor de lajes corporativas. A cotação também caiu na mesma casa, 14,25% nos últimos 3 anos, só que vale lembrar que ele já atingiu o limite dele de queda, certo? Então é uma ótima oportunidade para você comprar, você que gosta de lajes corporativas. E o número de cotistas 154.729, ou seja, uma ótima base de cotistas, certo? Evidentemente que o dividendo ele vem um pouco menor do que no ano passado, né? Isso é normal, isso acontecer devido ao cenário que nós nos encontramos, onde o setor, né, de lajes corporativas ainda não se recuperou por completo, né? Se você comprou o fundo imobiliário até o dia 20 de março, né, dia 28 de março, agora no dia 12 de abril, né, você vai receber 5 centavos por cada cota isento aí de impostos, certo? Então, esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo sobre o vinho, né, o vinho 11, que ele era muito falado, mas passou por crise, muita gente pulou fora e abandonou, e ele está dando aí uma ótima oportunidade para você que é cotista, porque ele atingiu o fundo do poço, né? Ou seja, ele atingiu o limite onde não é possível mais cair, uma vez que ele está aí com 29% de desconto, porque isso acontece com fundo de tijolo, vai ficar ali na casa de 0,7, nas maiores crises ele vai bater 0,7, por quê? Porque ele tem um imóvel de tijolo por trás. Já se ele fosse um fundo de papel, aí poderia bater 0,6, poderia bater 0,5, poderia bater 0,4, né? Ou seja, poderia ser um bem mais complicado o cenário, certo?
Então, esse era o nosso conteúdo de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Você que é cotista do Vênus, se anime, né? Porque está entrando aí num cenário, quem sabe seja muito bom para o vinho, certo? Então, abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023. Valeu!